Olá, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez, transmitindo mais uma mensagem e esperamos que essa mensagem seja um instrumento de Deus para edificação da sua vida, edificação dos seus familiares aí no seu lar. Estamos vivendo esta realidade atípica, essa realidade diferente, a qual nós não pensávamos que poderíamos um dia enfrentar, de ter que fechar os nossos templos, ter que suspender as nossas reuniões públicas, comunitárias, e nos reunirmos nos nossos lares. A minha exortação, o meu desejo, a minha oração diante de Deus pela vida de cada um dos irmãos é que cada um esteja em casa, desfrutando do relacionamento com sua família, com seus entes queridos, mas também desfrutando desse relacionamento precioso que nós podemos ter com o Senhor, através da oração, da leitura da palavra, da comunhão com os nossos entes queridos. Que nós aproveitemos isso, quem sabe Deus esteja nos orientando, nos direcionando, como sempre faz, a retomarmos práticas antigas, quem sabe até esquecidas, quem sabe até negligenciadas, que com certeza podem ser extremamente saudáveis, abençoadoras para toda a nossa casa, para todo o nosso lar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, você possa nos ajudar divulgando esta mensagem, chamando amigos, vizinhos, parentes, pelas redes sociais, a que estejam junto conosco nesse momento. Essa mensagem está sendo gravada na semana e estará sendo transmitida no horário do nosso culto habitual. Que você possa aproveitar esse momento e todos nós sejamos juntos, online, embora separados fisicamente, buscando a face do nosso Deus. Eu quero te convidar, antes de nós lermos a palavra de Deus, de nós orarmos ao Senhor, buscarmos a sua direção sobre esses momentos devocionais que nós teremos como igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Vamos orar? Pai Santo, Deus querido, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, nós Te adoramos, ó Deus, pelo Teu cuidado em nossas vidas e pelo privilégio que nós temos de poder falar da Tua palavra, ouvir a Tua palavra, sermos ministrados pelo Senhor. Pai, nós suplicamos que o Senhor entre com a Tua voz, a voz da Tua palavra, do Teu doce Espírito Santo, neste momento, no lar de cada um dos nossos irmãos, naqueles lares que estarão neste momento se conectando conosco para ouvir a Tua palavra, Pai. E que Tu fales, ó Deus, com poder e com autoridade, abençoando vidas, restaurando vidas, trazendo-nos para estarmos diante do Senhor, para a glória do Teu santo nome, Pai. Que nós tenhamos nosso ouvido sensível, nosso coração sensível para ouvir a Tua voz e aprender do Senhor. É o que clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar a que você aí mesmo na sua casa, abra junto comigo a palavra de Deus, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. O texto que nós leremos para a nossa meditação, para a exposição deste momento, é um texto bastante conhecido da palavra de Deus, mas que tem orientações práticas, orientações diretas da parte de Deus para as nossas vidas, especialmente para esse momento de crise que nós estamos enfrentando. E segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a palavra de Deus nos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Meus irmãos, à luz desse texto da palavra de Deus, nós queremos compartilhar a mensagem restaurados em meio à crise. Quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, nós podemos perceber que ele se encontra num momento fabuloso da vida do povo de Deus. O templo que o rei Salomão construiu ao Senhor para ser a sua morada e habitação havia sido terminado. Salomão havia orado para inaugurar e consagrar o templo ao Senhor, e a glória de Deus havia se manifestado de tal forma que os sacerdotes não podiam entrar no templo. Pense que momento extraordinário, que coisa estupenda estava acontecendo nesse momento da história do povo de Deus. Diante de tal manifestação divina,
O povo se encurvou diante do Senhor e o adorou e o louvou por sua bondade e misericórdia. Agora, nesse ponto, Deus estava firmando uma aliança com Salomão. Deus estava dizendo o que eles deveriam fazer se, por acaso, Deus fechasse os céus para que não chovesse, ele ordenasse os gafanhotos que consumissem a terra, ou enviasse peste entre o povo. Tudo isso está aqui no versículo 13, o versículo imediatamente anterior ao que nós lemos. Em outras palavras, Deus estava aqui dizendo o que o povo deveria fazer se a punição por causa dos seus pecados viesse sobre eles. O que é que eles deveriam fazer? O povo de Deus, em várias oportunidades, precisou recorrer às orientações divinas para provar restauração, tanto para si, como também para a sua terra. E adivinhe só, os momentos em que o povo de Deus precisou clamar ao Senhor por restauração, precisou buscar no Senhor orientação, foram os momentos de crise. É como se Deus enviasse a crise, ou permitisse a crise, e até enviasse a sua própria punição sobre os pecados do povo, para que o povo se voltasse para ele e pudesse provar da sua misericórdia e da sua restauração sobre a sua vida. E assim também, conosco, não é diferente. O Senhor deseja nos mostrar como devemos agir quando nos encontrarmos em situações semelhantes. E nada mais propício nesses dias, nesses momentos que temos vivido de crise, esses momentos de enfrentamento a essa pandemia, nada mais propício do que nos colocarmos aos pés do Senhor, para buscarmos a sua face em oração e para ouvirmos a sua voz, nos orientando acerca das nossas atitudes, das nossas posturas, daquilo que Ele quer que nós façamos. Quando esse conhecidíssimo texto da palavra de Deus, esse versículo muito conhecido nos diz, se o meu povo, está se referindo a quem é de Deus, está se referindo a nós, povo de Deus. Quando ele diz que se chama pelo meu nome, está se referindo àquele que é de Deus e sabe que é de Deus, porque já confessou a Cristo como o seu Senhor e como o seu Salvador. É alguém que pertence a Deus, sabe que pertence ao Senhor e o confessa na sua vida. E o texto está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, este é um chamado para todo o povo de Deus, de todas as épocas, um chamado para que aqueles que são do Senhor assumam sua posição, para não apenas provar da restauração que Deus deseja dar aos seus, aqueles que são dele, mas também para o lugar onde esse mesmo povo reside. Em outras palavras, Deus deseja trazer restauração em todos os tempos para o seu povo. E Deus deseja, através dessa restauração, alcançar a terra em que esse povo habita. Nós, como povo de Deus, temos habitado no Brasil. Nós, como povo de Deus, habitamos no Paraná. Nós, como povo de Deus, habitamos na cidade de Arapongas. E a restauração que Deus trará, se nós seguirmos as suas orientações, refletirá também aonde nós vivemos. Que esse seja o nosso clamor a Deus, que esse seja o nosso objetivo, que essa seja a nossa busca diante do Senhor. Vivemos um momento em que, mais do que nunca, nós precisamos buscar essa restauração de Deus, para nós, para nossa família e para a terra em que nós vivemos. Deus nos chama a nos posicionarmos como eleitos de Deus, eleitos do Senhor, e seguirmos suas orientações e então provarmos restauração. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós nos posicionemos, pois a palavra inicia dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. E quais são, então, as orientações que o Senhor tem para as nossas vidas? O próprio versículo traz isso para nós. Ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A primeira orientação de Deus para nós, especialmente nesses momentos de crise, é que eu e você, nós como povo de Deus, como igreja de Cristo, como igreja do Senhor, nós precisamos nos humilhar. E quando nós falamos acerca de humilhar-nos, de nos humilhar diante do Senhor, nós já subentendemos aqui que necessitamos de uma característica, de uma virtude que nos é dada da parte de Deus, chamada humildade. Alguém disse que a humildade é uma característica muito interessante.
Aquele que é o portador da humildade não sabe que tem, e quando descobre que tem, perde. Um amigo, certa feita, brincou comigo dizendo: antes eu não era perfeito, faltava-me a humildade. Agora que me tornei humilde, atingi a perfeição. É claro que nessa brincadeira ele demonstra muito pelo contrário. Ao invés de demonstrar uma atitude humilde, demonstra-se uma atitude de arrogância, de altivez, a qual não é aceitável diante de Deus. Humildade é a palavra que deriva de humus, palavra latina que se refere à terra úmida, fértil, preparada para que sementes floresçam. Uma pessoa humilde, então, é aquela que é ensinável, apta e disposta a aprender. O seu coração é um terreno fértil para o florescimento da palavra de Deus. Quando Deus diz que o seu povo deveria humilhar-se, Ele está dizendo que o povo deveria lançar-se aos seus pés, desejoso de ouvir e aprender do Senhor, numa atitude de total e humilde dependência de Deus. E quando nós olhamos para toda a palavra de Deus, nós vamos ver que toda a palavra de Deus que não se contradiz, mas antes se complementa, vai fazer coro com esta orientação de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus nos exorta sobre a humildade e a nos humilharmos aos pés do Senhor. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 6, a palavra está nos exortando e dizendo: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E a palavra também prossegue lá em Tiago, capítulo 4, no verso de número 6, dizendo: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E ainda no versículo 10 do mesmo capítulo de Tiago, Tiago 4, diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Vemos, meus irmãos, o quão farta e rica são as exortações da palavra de Deus, a que nós busquemos por esta virtude da humildade, a que nós nos humilhemos debaixo das mãos do Senhor. Esses tempos de crise, esses tempos que temos vivido, são ocasiões em que nós devemos nos colocar debaixo da potente mão de Deus. Como povo que se chama pelo nome do Senhor, devemos nos humilhar. A palavra do Senhor continua falando conosco que na nossa vida, nós precisamos trilhar o caminho da humildade. Sejamos ensináveis, busquemos em Deus um coração desejoso de ouvir e aprender do Senhor. Jesus nos disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. Portanto, meus irmãos, diante desta exortação, essa primeira orientação de Deus para as nossas vidas, que nós nos humilhemos debaixo da potente mão do Senhor, que nós digamos todos os dias, com a nossa boca, mas principalmente com a nossa vida diante de Deus: Senhor, eu me humilho diante de Ti, porque eu preciso do Senhor. Nós precisamos do Senhor, não é só porque estamos enfrentando uma epidemia, não é só porque temos sido confrontados com realidades que estão além das nossas forças, mas nós precisamos do Senhor a todos os instantes. Por isso, que o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhe, dizendo: eu preciso do Senhor. Mas não para por aí, meus irmãos. Há uma segunda orientação de Deus para as nossas vidas que vai nos levar rumo a essa restauração em meio à crise. E a segunda orientação, a palavra do Senhor nos diz que nós também precisamos orar. Veja que a palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Orar, sabemos muito bem, é conversar com Deus, é relacionar-se com o Pai. Sabemos muito, mas muito mesmo sobre a oração. Talvez se eu pedisse aos irmãos que dessem testemunhos, que citassem textos bíblicos, que falassem sobre a oração, poucos talvez teriam dificuldade, mas a maioria, com muita facilidade, poderia falar muito sobre a oração. E isso reflete a verdade, de que nós sabemos muito, de fato, sobre a oração, mas a verdade é que nós oramos muito pouco ou não oramos nada.
Na verdade, nossa carne, nossa natureza pecaminosa, reluta em orar. Orar é extremamente ofensivo ao nosso ego. Carnalmente falando, nos sentimos ofendidos em nossa pretensa autossuficiência, porque orar é se voltar para o Senhor, reconhecendo a nossa incompetência, a nossa incapacidade de lidarmos com a nossa própria vida e buscarmos ao Senhor. Orar, especialmente diante de um problema, é dizer a Deus o quanto nós precisamos dele e o quanto nós somos incapazes de lidar com essa situação. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, somos chamados e precisamos viver na dependência de Deus. Foi por isso e para isso que Jesus morreu por nós. Quando Cristo deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, quando Ele derramou a sua vida, quando Ele morreu por nós, Ele abriu o caminho. E ao ressuscitar e estar à direita do Pai, o Senhor intercede por nós. E é isso que possibilita, aonde quer que estejamos, seja no templo, seja nas nossas casas, seja no convívio com os nossos familiares, não importa o lugar, podemos ir ao Pai, em nome de Jesus, e ter a certeza de que Ele nos ouve e Ele nos responde. Ah, meus irmãos, que nós aproveitemos dessas oportunidades tão ricas, tão abençoadoras que o Senhor tem nos dado, e nós não nos privemos desse privilégio glorioso que é depender do Pai e é estar em comunhão com Ele, orando em todo o tempo e buscando a sua presença. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos um exemplo, que é o nosso exemplo por excelência, da necessidade que nós temos de orar. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, Jesus estava lá no Getsêmani, ele sabia que dentro em pouco tempo, ele seria preso, seria julgado, seria condenado. Ele sabia tudo aquilo que ele passaria. Ele estaria logo pregado na cruz e a ira de Deus, por causa dos nossos pecados, seria derramada sobre ele. Mas é lá no Getsêmani que Jesus nos dá mais um exemplo vigoroso, mais um exemplo extraordinário da nossa necessidade de oração. Veja que Jesus nos mostra 3 ações que nos ajudarão a sermos pessoas de oração. Primeira é que quando o texto do evangelista Lucas diz que Jesus estava no Getsêmani orando, vai dizer que Jesus tinha o hábito da oração, ele tinha o hábito de orar. E como nós precisamos desenvolver esse hábito? Como nós precisamos desenvolver isso? Muitos não oram, ou oram muito pouco. Nós precisamos priorizar esse tempo, separar um tempo, reservar um tempo e orar ao Pai, orar ao Senhor. Segunda atitude que nós vemos em Jesus é que Jesus tinha a sua vida dobrada diante de Deus. Veja que a palavra diz que Jesus orava de joelhos. Não importa tanto a posição com a qual você ora diante de Deus. Você pode orar em pé, pode orar sentado, pode orar até deitado, quem sabe até correndo. Não importa a posição física. O importante é a postura do seu coração. E Jesus, embora orasse de joelhos, ele também tinha o seu coração, não apenas os seus joelhos, mas o seu coração dobrado diante da vontade do Pai. Isso fica muito claro quando ele diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feito aquilo que eu quero, mas sim aquilo que tu queres, seja feita a tua vontade. Esta é a postura de Jesus, que nos ensina quanto à nossa postura também em oração. Por fim, Jesus também é um exemplo de oração para nós, porque a palavra nos diz que Jesus perseverava. É lá no Getsêmani que Jesus continua orando, perseverando. A palavra diz que, estando em agonia, orava mais intensamente, até que um anjo do Senhor lhe aparece para confortá-lo. Nós precisamos também, meus irmãos, perseverar em oração, continuar clamando, buscando, batendo, até que a resposta do Senhor venha. A palavra do Senhor nos diz, nos manda, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Precisamos orar a todo momento. E quando oramos, entendemos o quanto precisamos ser mudados em nossas motivações. Precisamos orar. Precisamos nos espelhar na vida de oração de Jesus. Precisamos entender que a oração não muda a Deus, mas permite-nos a oportunidade de sermos conformados à vontade do Senhor. Quantas vezes
fomos em oração com o pensamento, fomos orar ao Senhor pensando com um plano, um projeto, e ao orar e ouvir a voz de Deus, mudamos aquilo que estávamos pensando, mudamos a nossa postura, porque entendemos que a vontade do Senhor não era aquela. Ou seja, orar não é informar a Deus de algo de que precisamos, como se Ele não soubesse, mas orar é buscar a sua orientação para que Ele nos dirija e a sua vontade se manifeste nas nossas vidas e através das nossas vidas. Se desejamos, em meio à crise, provar da restauração de Deus, da restauração que Deus tem para o seu povo, o povo que se chama pelo seu nome, nós precisamos nos lançar diante de Deus, nos lançar diante daquilo que Deus nos chama, e nós precisamos orar. Que nós, meus irmãos, em meio a esses dias que temos vivido tão conturbados, possamos nós fazer diferente. Que nós simplesmente façamos aquilo que o Senhor nos diz. Que nós simplesmente oremos ao Senhor. Diga com toda o seu coração, com a sua boca, com a sua atitude diante de Deus: eu preciso orar mais. Reconheça isso, reconheçamos cada um de nós isso. E ao reconhecer isso, marquemos um local, marquemos um horário, estejamos lá e oremos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Mas não para por aí. Além de nos humilharmos e orarmos, a palavra do Senhor continua nos dando orientação a respeito daquilo que nós precisamos fazer para provar a restauração de Deus. E a terceira orientação, a palavra nos diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Eu te pergunto, meu irmão, te pergunto, minha irmã, qual a coisa mais importante na sua vida? Não responda imediatamente. Pare, pense um pouquinho mais e depois responda. Quanto tempo você dedica a isso que você chama a coisa mais importante da sua vida? Nesse caminho de restauração que Deus propõe para o seu povo, há mais uma ação a ser considerada. Nós precisamos buscar a Deus. A palavra do Senhor nos diz lá em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui não é simplesmente orar, porque orar, nós podemos até cair na tentação de fazer da oração um meio de obtermos coisas de Deus. E, na verdade, esse não é o propósito da oração. Podemos orar e devemos orar, mas devemos orar buscando a face de Deus. Eu creio que são esses momentos de crise, esses momentos de pandemia, esses momentos de incerteza que nós vivemos na vida, que nos dão o norte, nos dão a direção. É Deus gritando. Alguém diz que a dor é o megafone de Deus para um mundo surdo. O que ele quer dizer é que muitas vezes são situações que nos afligem, que vão chamar a nossa atenção para aquilo que nós precisamos. Aqui no caso, precisamos sim orar, mas precisamos orar buscando a face de Deus. Muito mais do que as coisas que Deus pode nos dar, das boas dádivas que Ele pode nos conceder, maior é a bênção da presença do Pai Celeste. E eu te pergunto, dentre as inúmeras coisas que passamos a entender, quando vamos nos aprofundando numa vida de oração, é que a oração é muito mais do que um meio de obtermos as coisas de Deus. Se você tem entendido essa realidade, você conhece a Deus? Lá na primeira carta de João, Deus nos fala sobre nos deslumbrarmos com o perdão de pecados quando somos novos convertidos. Se você olhar lá em 1 João 2,12, a palavra diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do meu nome. Também nos fala, quando já temos certo tempo de caminhada cristã e não somos mais novos convertidos, sobre o deslumbre que nós temos de poder ser usados por Deus com dons, talentos, derrotando até mesmo as hostes inflamadas do inimigo. E a palavra diz: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. 1 João 2,13, parte B. Por fim, lá na primeira carta de João, Deus nos fala sobre o deslumbre que temos quando já somos maduros na fé. Esse deslumbre, essa admiração, não é mais somente com o perdão dos pecados.
ou pelos dons recebidos e pelo poder de ser usado na obra de Deus, mas sim com o conhecimento pessoal e relacional que podemos ter com o Pai Celeste. Pois a palavra lá em 1 de João 2,13a diz: Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Por isso eu te pergunto mais uma vez, você conhece a Deus? Fico pensando que talvez esses momentos de crise sejam ações de Deus para nos levar a cancelar os nossos compromissos, as nossas correrias, muitas vezes nossas agendas tão lotadas de coisas que são passageiras e vão ficar aqui, para que nós nos voltemos então para o Senhor e provemos desse conhecimento pessoal, relacional, transformador, abençoador que Deus deseja ter conosco. Que todos os nossos dias sobre a face da terra, em todos eles, nós busquemos ao Senhor. Sigamos e prossigamos em conhecê-lo. Simplifiquemos a nossa vida. Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração. Passemos alguns instantes diante do Senhor orando e dizendo a Ele: Senhor, buscarei a Tua face. Mas ainda uma quarta orientação de Deus para as nossas vidas, também se encontra aqui na palavra, quando Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Conversão é o mesmo que mudança de direção. Quando Deus chama seu povo a converter-se dos seus maus caminhos, Ele o está chamando a abandonar o pecado, a mudar de vida, a se arrepender. A caminhada cristã é uma caminhada de arrependimento. Ela começou quando nós ouvimos a chamada do Evangelho e nós que caminhávamos rumo ao mundo, nós que caminhávamos rumo à perdição, demos meia volta e nos voltamos para Deus. Isso é arrependimento, isso é volta para o Senhor. E desde que nós começamos essa caminhada com o Senhor, à medida que o Senhor vai, através da sua palavra, mostrando situações, pecados em nossa vida, nós vamos sendo confrontados a nos arrependermos, a abandonarmos aqueles pecados, a constantemente nos convertermos dos nossos maus caminhos. E esta orientação é uma orientação indispensável se desejarmos provar da restauração que Deus deseja trazer nas nossas vidas. O Senhor, que já conhece a nossa vida, deseja com isso levar-nos a conhecer o nosso próprio coração. Foi Jesus quem disse lá em Mateus 15:19, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Não podemos viver acostumados com o pecado, permitindo que nossa mente esteja cauterizada. Deus chama seu povo nesse caminho proposto de restauração a se converter dos seus maus caminhos e voltar-se para o Senhor. A palavra do Senhor em Tiago 4, versículos 8 e 9, nos diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. A palavra do Senhor nos chama a quebrantarmos o nosso coração, e a nos convertermos dos nossos maus caminhos. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Precisamos abandonar o pecado. A palavra do Senhor é clara em dizer que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Quando verdadeiramente nos arrependemos, concordamos com o Senhor a respeito dos caminhos que temos trilhado, caminhos muitas vezes tortuosos. Então, nós provamos o seu perdão, a purificação para as nossas vidas. 1 de João 1:9 nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que nós, nessa situação, nesses dias que temos vivido, de confinamento, de quarentena, aproveitemos desta ocasião para refletirmos sobre quais caminhos nós temos andado. Nós, como pais de família, sobre quais caminhos nós temos conduzido a nossa casa.
Se porventura ouvirmos a doce voz do Espírito Santo, chamando-nos à conversão, eia, convertamo-nos, arrependamo-nos dos nossos pecados e nos voltemos para o nosso grande, poderoso, santo e misericordioso Deus. Não há verdadeira restauração sem que haja arrependimento, sem que haja abandono do pecado e volta para Cristo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então a conclusão é aquilo que Deus fará na vida desse povo. Há 3 promessas, e eu encerro com essas 3 promessas de Deus, quando nós seguimos a orientação do Senhor para provarmos a sua restauração em meio à crise. A primeira promessa é que ele diz, então eu ouvirei dos céus. Há aqui, quem sabe, uma comunicação, um relacionamento com Deus que pode estar interrompido, que pode estar desligado devido ao pecado, mas se nós nos arrependemos, se nós buscamos a Deus, se nós oramos ao Senhor, se nós nos humilhamos perante a sua face, nós somos perdoados e esta comunicação é restaurada. Ele diz, eu ouvirei. Comunicação restaurada com o Senhor. Nosso acesso a Deus se encontra liberado e sem nenhuma obstrução. Nossa comunicação com Deus estará plenamente restaurada. Segunda promessa é que quando seguimos as orientações de Deus para sermos restaurados em meio à crise, é que o Senhor perdoa os nossos pecados. Aqui não é apenas a comunicação, mas é a comunhão com Deus restaurada. Não há pecado tão grande que não possa ser perdoado e coberto pela misericórdia de Deus na vida dos seus filhos. Especialmente quando estes seguem as suas orientações de vida, quando estes seguem as suas orientações. Deus nos confronta, Deus nos chama ao arrependimento, nós nos voltamos para Ele, nós o obedecemos e Ele nos perdoa. Deus nos perdoa. Ele mesmo diz em sua palavra que nos perdoaria e assim Ele o faz. Ser perdoado e aceito por Deus em Cristo Jesus é uma bênção. Desfrutemos, meus irmãos, do perdão que o Senhor nos oferece e percebamos a nossa comunhão com Deus, nossa comunhão com o nosso amado Pai Celeste, sendo restaurada e nos levando ao centro do seu santo propósito para as nossas vidas. O de viver não mais no pecado, não mais para o pecado, mas para a glória do Senhor em novidade de vida. Por fim, quando seguimos as orientações do Senhor, nós encontramos então a última promessa de Deus para nós. Ele diz, eu sararei a sua terra. Aqui é a promessa de uma nação restaurada. A restauração da terra se daria pelo fato de Deus afastar todas as coisas que Ele mesmo trouxe como punição pelos pecados do seu povo. No verso 13, o Senhor diz a Salomão a realidade em que seriam necessárias as ações que Ele mesmo prescreve no versículo 14. Quando essas ações são seguidas, quando essas orientações são ouvidas pelo povo de Deus e são seguidas, Deus promete restaurar, sarar a terra em que seu povo habita. Esta restauração se daria com o afastamento da peste, com a detenção dos gafanhotos que destroem as colheitas e a concessão de chuvas para benefício da lavoura. Em outras palavras, tudo aquilo que foi trazido como juízo de Deus sobre a terra pelos pecados do povo, seria retirado para que o povo pudesse voltar tranquila e normalmente à sua vida. A maior mazela que vemos em uma nação não é a destruição dos bens materiais e de consumo, mas a total degradação dos valores morais e éticos de uma sociedade. A restauração só se dá quando o povo se volta para Deus. Quanto a Deus, Ele promete e cumpre com o seu propósito de restauração, que nós desejemos e busquemos isto no Senhor. Deus nos promete, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sigamos suas orientações e desfrutemos das promessas do Senhor nas nossas vidas. Que nesse tempo de crise, nesse tempo de enfrentamento a esta pandemia, a essa epidemia, que nós ouçamos de Deus
enxerguemos o seu propósito com os olhos espirituais, discernamos aquilo que Deus está nos mostrando e nos voltemos para o Senhor. É tempo dessa nação se prostrar aos pés do Senhor. É tempo de nós, como povo de Deus, nos colocarmos nas mãos do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos use para a restauração em meio a essa crise, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Convido você a colocar a sua vida mais uma vez em oração na presença do Senhor e à luz daquilo que a palavra de Deus ministrou ao seu coração, você possa prosseguir, possa ir em direção ao Senhor, buscando nele obedecer essas orientações para depois desfrutar de suas bênçãos e promessas sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ouvimos a tua palavra e fomos desafiados pelo Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor venha ao encontro das nossas vidas, Senhor, especialmente nesses dias de tantas incertezas, de tantas informações desencontradas, nesses dias, ó Deus, de tantas situações que nós temos visto, Pai. Que o Senhor, ó Deus, nos visite em meio a essa crise, em meio a essa pandemia, ó Deus, e que nós sejamos dirigidos, orientados pelo Senhor, ó Pai. Abençoa a nossa nação, abençoa as nações que também têm sofrido da mesma maneira, abençoa, ó Pai, aqueles que se encontram no grupo de risco, alcança para essas vidas com teu poder e com a tua graça, Senhor. E que teu povo, nesses dias de quarentena, nesses dias de confinamento, saiba aproveitar a oportunidade de buscar ao Senhor, de ser alcançado pelo Senhor, de ser dirigido pelo Senhor, de ser, ó Deus, usado como instrumento poderoso no Senhor. É o que clamamos a Ti, Senhor. Fica conosco, guarda-nos, nos livra de todo mal, abençoa a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, queremos transmitir alguns avisos, algumas orientações a todos, né? O primeiro deles, hoje essa mensagem está sendo transmitida, nós gravamos na semana, mas ela está sendo transmitida no domingo. Então, portanto, hoje, domingo, é o dia em que todas as igrejas presbiterianas do Brasil foram convocadas pelo Supremo Concílio a um dia de oração e jejum em razão dessa pandemia que estamos vivendo. Então, nós queremos conclamar, convocar todos os irmãos da nossa igreja para que participem também. Aqueles que puderem jejuar, mas estejam também orando, clamando a Deus. Vamos buscar a direção do Senhor para esse tempo que temos vivido, esperando na misericórdia do nosso Deus. Reiteramos também que todas as atividades da nossa igreja estão suspensas, no templo, nas casas, os grupos familiares, a congregação Moriá, todas as atividades estão suspensas. Recomendamos a todos os irmãos, especialmente aos irmãos de grupo de risco, que fiquem em casa e juntamente com a sua família, desfrutem dessas mensagens que nós estaremos postando na internet e se edifiquem mutuamente com os seus familiares em casa. Esperamos logo que a situação seja revertida e nós possamos voltar a cultuar a Deus junto com os irmãos na nossa igreja. Informo também que nessa semana nós tivemos uma reunião com a prefeitura, onde participaram todos os pastores da cidade, né? E todos os pastores, todas as igrejas concordaram em suspender as suas atividades por 15 dias. Então, nos próximos 15 dias, nenhuma igreja terá as suas atividades normais, os irmãos ficarão em casa e dentro desses 15 dias nós teremos uma nova reunião para avaliarmos a situação e vermos se nós continuamos com essa quarentena ou se as atividades poderão gradativamente voltarem ao seu normal. Quero também informar aos irmãos que, embora nós não tenhamos o nosso culto normal na igreja, a secretaria da nossa igreja continua funcionando normalmente, de segunda a sexta, das 8h30 até o meio-dia e das 13h30 até as 17 horas. Caso algum irmão necessite de algo, nos procure aqui na igreja, fale com a nossa secretária, a Michele, pode nos procurar também. O atendimento pastoral aos irmãos também está normal, de terça a sexta eu estarei na igreja, caso algum irmão necessite, pode entrar em contato conosco e nós tomaremos todas as providências para poder ajudar os irmãos, suprir os irmãos em alguma necessidade. São esses então os avisos, as orientações, que Deus abençoe grandemente a sua vida e espere pela próxima mensagem que nós estaremos postando aqui nesse mesmo canal do YouTube. Deus abençoe a sua vida.